mais mentir. Usar instintos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Tá acústico hoje, Eduardo Oineg, hein? É, bonitão. Tudo bem, Oineg? Com sotaque britânico e ouvinte, tudo bem? Não é? Hello. Total, não, é impressionante. Ela começa a falar, eu nem entendo direito o que ela diz. O sotaque ainda tá muito mas esse forte. é o meu normal. Mas, Oineg, os britânicos também não entendiam, viu, Oineg? E nem eu, os britânicos, viu? Que sotaque difícil, Que é vou te falar. que é isso. Vamos lá. Então, não, mas essa música que chama Os Cegos do Castelo, ela vale bem para os nossos governantes e porque a gente está vivendo, né? Quando a gente fez as primeiras hidrelétricas, o Brasil cometeu um erro que se sabe hoje que é primário, que é o seguinte: para tentar salvar as espécies animais que viviam na área que ia ser inundada pelo lago da usina, os especialistas pegavam os animais e colocavam nas regiões que não iam ser inundadas. Parecia bacana, mas o que aconteceu não foi legal, porque quando você aumentava a quantidade de animais nas margens, os animais novos e aqueles que já viviam lá começaram a brigar pela comida, e aí o equilíbrio se deu pela lei do mais forte. Então, onde tinha 5 onças, surgiram mais 3, ao final de um tempo voltaram a ter 5, 3 morreram. Teve animal que foi atacar a população humana local, e aí foram mortos, né? E por que eu estou dando esse exemplo que é bem claro? Porque toda vez que a gente mexe num sistema equilibrado, a gente desequilibra o sistema, e esse exemplo ambiental vale para a história dos caminhoneiros. No governo Lula, 2006, reeleição dele, ele achou que ia ser bacana lançar um programa subsidiado, juro negativo, para os caminhoneiros modernizarem a frota, comprarem mais caminhão, e fez isso pelo BNDES. Parecia bacana, parecia salvar as onças do futuro lago, das hidrelétricas, mas na prática o que o governo fez foi adensar a frota, aumentou a frota. Tem um engenheiro, que é um estudioso das agruras nacionais, chamado Ricardo Galo, ele estimou que a frota de caminhões cresceu nos últimos anos numa velocidade maior do que a capacidade do mercado de transporte de crescer em equilíbrio. E que hoje a gente tem entre 250 mil a 300 mil caminhões a mais do que a gente deveria ter para funcionar na comparação com o crescimento da área de transporte. Então, de 2002 até 2008, a venda de caminhões estava a 3,9% ao ano e o mercado de transporte crescendo a 3,3%, já estava um pouquinho maior. De 2008 a 2015, a venda de caminhões começou a ir a 4,9% ao ano e o mercado de transporte caiu para 2,4%. Então, como a gente tem caminhão demais, como a gente tem gente oferecendo serviço de frete demais, o preço do frete desabou. Então você imagina, onde tem um dentista numa cidade, ele cobra um valor, chega o segundo dentista, o preço cai. Como a gente tem caminhoneiro demais e o preço do frete caiu, o que os caminhoneiros fazem para compensar? Transportam mais carga no caminhão do que a lei permite para abater o custo. Correm mais para chegar antes e pegar mais frete, descansam menos, não fazem a manutenção direito e ainda assim ganham menos. Aí, resultado, você pega as estatísticas, a gente tem de 10 a 70 vezes mais acidentes com mortes no Brasil do que nas estradas dos países desenvolvidos. E os nossos caminhões, que ainda assim, com todo esse investimento, ainda tem a média de idade dos caminhões é antigo, eles gastam 30% a mais por quilômetro do que os caminhões que rodam nos Estados Unidos. Então, o governo meteu a mão no mercado para arrancar voto, fez um populismo com rodas, e aí atuou como se estivesse melhorando as coisas e desajustou o mercado. Para as montadoras foi bom no primeiro momento, para os caminhoneiros parecia bom também, só que o que aconteceu em seguida? Eles não conseguiam pagar os financiamentos, que eram de pai para filho, hein? E uma das primeiras medidas aprovadas pelo governo Temer foi justamente uma lei para renegociar a dívida deles com o BNDES. Então, não é só uma questão de custo do combustível, nós temos caminhoneiros demais. E com caminhoneiros demais, tem muita oferta. Quem vai contratar um frete pode colocar um para brigar com o outro e o preço cai. Então nós temos um problema estrutural. Não é só o problema conjuntural do dólar alto com o barril alto. Bom, só me resta vender aquele caminhãozinho que eu comprei semana passada. Eu falei pra você, fica com aquele de plástico. De plástico. Um abraço, Oineg, até quinta. Grande abraço, Valeu. até quinta.
os arifins só causam dor.